Espero que estejam bem e que possam estar se cuidando. Eu sou a professora Mirela Bottino, do quarto ano Carioca e dos anos iniciais, e agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês, nos assistindo aí do outro lado. Bem, na nossa aula de hoje, nós iremos falar um pouco sobre os meios de comunicação que usamos hoje em dia aqui no Rio de Janeiro e em muitos outros lugares do mundo. Ao longo dos milênios, a humanidade buscou sempre evoluir mais e mais os seus meios de comunicação. Da palavra falada, das plaquinhas de argila e até o nosso uso da internet sem fio nos dias de hoje, um longo caminho foi percorrido. Mas e você, sabe o que é meio de comunicação? Os meios de comunicação são instrumentos que possibilitam a transmissão, a troca de informação entre duas pessoas ou mais. Existem diferentes meios de comunicação, sendo os individuais, como por exemplo o telefone e a carta, e os de massa, como a televisão, o jornal, a internet, que também pode ser chamado de mídia. A cada dia surge um novo meio de comunicação, e isso se deve está ligado diretamente ao avanço da tecnologia. E é por isso que hoje nós podemos nos comunicar com pessoas bem distantes, como em outras cidades e até em outros países, por exemplo. E é essa a principal importância da comunicação: levar uma informação, fazer com que uma ou mais pessoas possam saber uma notícia, uma informação. Agora que já sabemos o que é e para que servem os meios de comunicação, nós vamos falar sobre os mais usados aqui no Rio de Janeiro. Nós vamos começar falando sobre os meios de comunicação individuais, que é uma ferramenta que possibilita o contato interpessoal e a propagação de informações entre uma pessoa e outra ou entre grupos bem restritos, bem pequenininhos. São exemplos: a carta, o telefone e o e-mail. Aqui atrás nós podemos observar esses meios de comunicação que estamos falando. Aqui temos o exemplo de uma carta bem antiga, temos também alguns tipos de telefone, um telefone ainda com fio, um telefone sem fio e o que a gente mais conhece que é o aparelho celular. E aqui embaixo a gente tem um exemplo de um e-mail. Bom, a gente vai começar pela carta. A carta ela já foi muito utilizada. Elas serviam como uma forma de relacionamento entre namorados, familiares, amigos e até para você conseguir um emprego. As cartas também podiam ser enviadas para lugares distantes. Para isso, era necessário colocar um selo, colocar no envelope o nome de quem escrevia o endereço e também de quem iria receber. Depois, era só ir até um correio, pagar uma pequena taxinha e pronto, era só esperar a sua carta com a resposta. Mas, com o uso da internet e os celulares, a carta parece ter ficado muito em desuso. Poucas pessoas utilizam a carta. Só em algumas regiões específicas, onde ainda não tem muito costume de se utilizar a internet. Bom, o telefone é talvez a principal forma de comunicação individual de hoje em dia, seja ele fixo ou ele móvel. O exemplo do telefone móvel é o aparelho celular. Ele é móvel porque a gente pode carregar ele para onde a gente for, não precisa ficar em casa. O telefone fixo foi criado em 1876 e logo depois ele já chegou aqui no Brasil. Agora, o primeiro aparelho de telefone celular foi criado bem depois, só em 1973, e só chegou no Brasil em 1990. No início, o telefone fixo custava muito caro. Além de você comprar um aparelho, era necessário também ter uma linha telefônica. Isso custava muito. Era símbolo de riqueza. Hoje em dia, o telefone fixo quase não é utilizado e ele não custa tão caro assim. Hoje, substituímos o telefone fixo pelo telefone móvel, o aparelho celular, que a gente pode encontrar em vários preços, do mais caro ao mais barato. Mas todos eles têm a mesma função e a principal, que é transmitir informação através de uma ligação. Bom, outro meio de comunicação individual que nós vamos falar um pouquinho é o e-mail. O e-mail também foi uma grande invenção e o e-mail foi uma grande invenção
e que possibilitou e muito a popularização da internet, pois através do e-mail as pessoas precisam acessar a internet para poder enviar. O e-mail, podemos dizer que o e-mail substitui o uso da carta antigamente. E ele foi muito utilizado e é até hoje, porque além da mensagem escrita em formato de texto, podemos inserir imagens, fotos, figuras e aí muitos outros meios de comunicação aí dentro desse mesmo e-mail. Lembrando que o e-mail você pode enviar para uma pessoa só ou também para várias outras pessoas, caso você queira. Agora, nós vamos falar sobre o meio de comunicação de massa ou mídia, que são aqueles destinados a comunicar com muitas pessoas ao mesmo tempo, sejam elas quem for. Nós vamos começar a falar sobre o rádio, que não é o mais antigo, mas é um dos mais e que deu um grande impacto na nossa sociedade quando ele chegou aqui. No nosso slide, nós temos aqui dois modelos de rádio. Nós temos outros até mais modernos. Mas esse aqui é um modelo de rádio bem antigo e um outro modelo de rádio mais recente. Temos também aqui algumas televisões. A primeira também é bem antiga e essa aqui é uma TV já LED, né? Smart TV. Aqui temos vários tipos de jornais e aqui o símbolo da internet, né? Que é o Wi-Fi. Bom, voltando lá para o rádio. Como eu disse para vocês, ele é antigo, mas nem tanto, mas ele teve um grande impacto dentro da nossa sociedade. Ele chegou aqui no nosso país em 1923, mais especificamente falando aqui no Rio de Janeiro, onde a gente vive. E a primeira rádio que surgiu aqui foi a Rádio Tupi, e ela teve muita importância nas vidas da população. Atualmente, apesar do rádio não nos envolver tanto, porque ele não possui imagens, a gente só escuta, ele ainda é bastante utilizado pela facilidade que a gente tem em acessá-lo, por não ter muito custo, e ele traz uma informação rápida, informações do dia a dia, como por exemplo do trânsito, do clima, e também traz muito entretenimento com as músicas para a gente poder escutar. No Brasil, o jornal chegou em 1808, ou seja, muito antes do que o rádio, e até hoje ele continua sendo um dos principais meios de comunicação em massa da população em geral. Normalmente, ele possui uma circulação diária, ou seja, todos os dias temos um jornal diferente, que traz informações da noite anterior e a do dia. Os jornais também temos em vários preços e várias classes sociais. Cada um procura o jornal que lhe agrada mais e todos vão ter informação. Agora, a televisão, pessoal, essa sim foi uma grande invenção. Ela gerou um grande impacto também na sociedade, porque além do som, as pessoas podiam ver a imagem. Foi em 1951 que a televisão chegou aqui no Rio de Janeiro, com o início das transmissões na TV Tupi, no antigo Canal 6, e as imagens eram transmitidas em preto e branco, nada de cor. Com os anos, a tecnologia foi avançando e trazendo muitas novidades e também realidade para a televisão. E aí, em 2008, surge o primeiro canal com um sinal digital, levando ainda mais qualidade na imagem e no som para quem está aí do outro lado assistindo. E por último, eu deixei para falar sobre a internet, que é um outro meio de comunicação em massa que a gente vai aprender. A internet ela é muito utilizada hoje em dia, justamente por ela trazer agilidade às informações, mobilidade, amplo acesso a conteúdo e também porque a gente pode utilizar a internet para pesquisar e procurar e consumir materiais de interesse pessoal. Hoje em dia ficou muito mais fácil a gente ter acesso à internet. Basta ter um sinal de Wi-Fi e conectar ao seu celular, computador e até mesmo na televisão. A internet nos permite fazer pesquisas, compras, assistir televisão, vídeos, filmes. Podemos fazer muitas outras coisas, inclusive até ter acesso a redes sociais e jogos para a gente poder ficar mais entretido. Com a evolução da internet, surgiram os aplicativos que facilitam ainda mais as nossas vidas.
Hoje já conhecemos aplicativos de mensagens, de fotos, de comida, de banco, de saúde, de edição de vídeo e muitos outros para facilitar a nossa vida. Nesse momento, com a pandemia, o uso da internet tem aumentado muito, pois além de servir como facilitadora, também serve como distração com acesso às redes sociais e outros joguinhos. Uma pesquisa que foi feita em 2016, a televisão e a internet são os meios de comunicação mais usados por nós cariocas. E logo atrás vem o rádio. Nós vamos poder observar isso no próximo slide, que nele tem uma tabela que mostra pra gente qual é a quantidade de pessoas que foram envolvidas nessa pesquisa. Bom, tá aí a tabela. Meios de comunicação preferidos no Rio de Janeiro. Temos aqui na primeira coluna quais são os meios de comunicação. Temos aí televisão, internet, rádio, jornal, revista e outros. Do outro lado, nós temos a primeira opção. As pessoas que responderam só uma desses meios de comunicação em primeiro lugar. E temos segunda opção, quando a pessoa diz duas respostas. Bom, quando a gente olha aqui, a gente observa e fica claro que a televisão ela é a primeira colocada. Ela tem 63% de preferência quando na primeira opção e 89% de preferência quando ela também está em segundo lugar. Então veja, muito mais do que a metade. Então está comprovado que a televisão é o nosso maior meio de comunicação. Logo depois vem a internet, que em primeiro lugar está em 26%, né? E quando ela também está em primeiro e segundo, ela passa para 49%. O rádio, ele acaba ficando um pouco abaixo. Quando ele é colocado em primeiro lugar, só 7% das pessoas entrevistadas disseram que preferem o rádio como meio de comunicação. Isso porque, pessoal, com o uso da internet, a gente consegue, inclusive, acessar as rádios pelo computador ou celular. E aí a gente precisa da internet como um meio de comunicação. Bom, o jornal foi citado só com 3%, 12% no primeiro e segundo lugar. A revista não foi citada como primeira opção e 2% das pessoas disseram que ela poderia ser a sua segunda opção. E essa pesquisa foi feita em 2016. É claro que pode ter, houveram algumas modificações, até porque a internet evoluiu muito, a tecnologia evoluiu muito, mas é bem provável que a televisão continue se mantendo em primeiro lugar, talvez com um número um pouco abaixo, a internet chegou um pouco mais perto, mas essa foi uma pesquisa feita em 2016 e aí fica claro para a gente a preferência da nossa população. Eu espero que vocês tenham curtido a nossa aula de hoje, o nosso ponto, e vocês possam ter entendido um pouquinho mais sobre a história de cada meio de comunicação e a sua importância na nossa sociedade. Não esqueçam que os meios de comunicação são ferramentas que permitem aos seres humanos transmitirem e receberem informações entre locais distantes, no espaço e no tempo. Como desafio, eu vou deixar para vocês aqui antes de ir embora, que tal criarmos um telefone sem fio para a gente poder brincar em casa? É muito simples, eu acredito que vocês já tenham brincado. O que a gente vai precisar para fazer esse telefone sem fio? Eu vou mostrar para vocês no próximo slide qual o material necessário para montarmos esse telefone sem fio. Bem, a gente vai precisar de 2 potinhos de iogurte e quem quiser e quem tiver muita imaginação e criatividade pode decorar esse potinho ou com fita adesiva, com bolacha. Vocês vão precisar de barbante, o tamanho vocês vão decidir qual é o melhor para vocês, tesoura e a ajuda de um responsável para vocês poderem furar os potinhos e também, quem não conseguir dar um nozinho, para poder dar um nó no barbante e prender ele lá no potinho. E aí, é essa brincadeira. Aqui os meninos estão usando lápis, que vocês também podem utilizar, só fica mais difícil de fazer o furinho. E soltar a imaginação. Um fala de um lado, o outro fica mais distante, vai escutar do outro lado e vai responder depois e a brincadeira começa. Muito obrigada por estarem aqui assistindo a gente. Fiquem bem e até a nossa próxima aula. Comuniquem-se!